Boa tarde, queridos alunos. Meu nome é Pierre, sou aluno do 7º período do curso de História e também estagiário. Hoje eu gostaria de estar explanando aqui com vocês a respeito de um tema muito importante para a história brasileira, que é com relação à Revolução Constitucionalista de 1932. Mas, antes de explanarmos a respeito da Revolução de 32, é importante que a gente tenha conhecimento de um fato, de um acontecimento histórico, também de grande relevância e que foi determinante para que ocorresse a Revolução de 32. Nesse caso, eu me refiro à Revolução de 1930. A Revolução de 1930 ela está atrelada, ela está intimamente ligada a duas questões. Vou falar sobre cada uma delas. Primeiramente, gostaria de falar sobre a questão econômica. Em 1930, nós vivíamos ainda no período da República Velha. A República Velha, ela pode sim ser considerada um período, de muito atraso, economicamente falando, para o país. E eu explico por quê. Na República Velha, o governo trabalhava muito para atender às demandas, aos interesses das grandes oligarquias. E, literal, falando português claro, não estava nem aí para o povo. E nós sabemos que quando uma nação não se desenvolve, enquanto o seu povo não se desenvolver também. E aí foi o erro da política do café, da política do período da República Velha. Além do mais, economicamente falando, o Brasil, na época, centrou-se apenas praticamente em um tipo de fonte econômica, que era o café. Com o crash da Bolsa de Valores de Nova York, em 1929, a venda, a exportação do nosso principal produto ficou bastante prejudicada. O que nós tivemos foi armazéns abarrotados de café, inclusive muitas sacas tiveram que ser queimadas, e isso acarretou uma crise financeira muito grande. E nós sabemos que crise financeira gera desgaste, gera descontentamento. Além disso, um outro fator econômico que prova que o período da República Velha não se preocupou da forma que deveria é que, naquele período, o Brasil ainda tinha talvez um sentimento de colônia ainda. Ou seja, o país exportava a manufatura e importava o produto manufaturado a preços exorbitantes. Grandes nações, na época, já estavam em processo avançado de industrialização. Bom, um outro fator que a Revolução de 30 está intimamente ligada é o fator político. Na época, vivíamos o acordo da política do café com leite. Café São Paulo, leite Minas Gerais. Que era o que tocou, vamos dizer assim, também no período da República Velha. Bom, em 1929, nosso presidente era o paulista Washington Luiz, que já enfrentava, devido à crise financeira, já enfrentava desgastes. E como o presidente da época era o Washington Luiz, o paulista Washington Luiz, dentro do acordo era natural que Minas Gerais, o leite, indicasse o candidato à presidência na eleição de 1930, Washington Luiz. Então ele rompe com esse acordo, ele trai esse acordo, gera um desgaste muito grande na oligarquia mineira. E aí Minas Gerais se alia
aos grupos de oposição ao governo de Washington Luiz. Muito bem, Washington Luiz, só para complemento, ele lançou como candidato a presidente da República o paulista Júlio Prestes. Júlio Prestes era, na época, presidente do estado de São Paulo. Importante dizer o seguinte: o que hoje nós conhecemos como governadores de estado eram chamados, na época, presidentes de estado. Portanto, Washington Luiz lança como seu candidato à sucessão o paulista Júlio Prestes. Voltando à questão de Minas Gerais, Minas então rompe com o governo e se alia a grupos de oposição do governo de Getúlio Vargas. Do governo de Washington Luiz. Nasce aí a Aliança Liberal. A Aliança Liberal lança como candidato a presidente o então presidente do estado do Rio Grande do Sul, Getúlio Vargas. E vai lá no Nordeste, pega como vice o então presidente do estado da Paraíba, João Pessoa. Então foram para a eleição. Getúlio como candidato da oposição versus Júlio Prestes, candidato da situação. A eleição acontece aliás com grandes suspeitas de fraude, o que faz com que o movimento tenentista fica, vamos dizer assim, desgostoso com essa situação, com essas suspeitas de fraude, se alia também à Aliança Liberal. Vence as eleições o candidato do governo, Júlio Prestes, só que aí acontece um fato que foi o estopim para a Revolução de 30. Um fato até que não estava ligado com essa questão da política do café com leite, essa questão de disputa de governo. Não. Na Paraíba, existia uma grande rivalidade dos grupos políticos. De um lado, o grupo de João Pessoa, do outro lado, o grupo da família Dantas. Então, lá em Pernambuco, João Dantas mata o João Pessoa. Esse fato gerou uma grande comoção. O grupo da Aliança Liberal foi até Recife, traz o corpo de João Pessoa para o Rio de Janeiro, e o Vargas sai. Vargas sempre foi muito esperto, muito sagaz. Ele sai do Rio Grande do Sul com a sua tropa de trem, para em São Paulo, na capital. Lá em São Paulo ele é aclamado pelo povo, uma coisa assim, uma característica forte, um exemplo forte do populismo do Getúlio, né? E vai para o Rio de Janeiro. Daí, como eu disse, como o pessoal da Aliança Liberal se juntou ao movimento tenentista, Vargas, aproveitando a fragilidade do momento e do governo, golpeia, vamos dizer assim, o governo do presidente Washington Luiz. Washington Luiz é deposto e exilado. E o candidato eleito, Júlio Prestes, fica impedido de assumir a presidência da República. Assume, então, Getúlio Vargas. Nasce aí o governo provisório de Vargas. Vargas se deparou com uma dificuldade muito grande, como já havia dito, né? Aliás, qualquer governo que assuma em meio a uma crise financeira, ele obviamente vai passar uma dificuldade muito grande. Ainda mais uma nação que era exclusivamente dependente das outras nações, né? Visto que o Brasil, para ir bem, dependia da venda do café e naquele momento estava prejudicado. Bom, Vargas toma algumas medidas logo de cara, né? Medidas essas que dão um caráter centralizador e autoritário para o governo. Quais medidas foram essas? Fechamento do Congresso e das Assembleias. Vargas acabou com a Constituição de 1891, Constituição que na época vigorava no país. Além disso, Vargas também ele tira do cargo todos os presidentes de Estado, com exceção do presidente do Estado de Minas Gerais, e nomeia interventores no Estado. E, para piorar, ele nomeia como interventor em São Paulo
um militar. Isso gera ainda mais descontentamento, né, dentro dos paulistas. Aliás, São Paulo, que exercia uma forte influência na política nacional com a política do café com leite, com a ascensão de Vargas ao poder, viu essa influência e viu a sua autonomia despencar. E isso, obviamente, afetou aos interesses da oligarquia paulista. Muito bem. Com o passar do tempo, cresce um sentimento de falta de democracia, né, vamos dizer assim, entre alguns grupos que inclusive apoiaram Getúlio. E eles se aliam à elite paulista. Dentre eles, o Partido Democrático, por exemplo, que foi lá se unir com o PRP de São Paulo. Além disso, Vargas também não conseguiu melhorar a questão financeira, a questão econômica do país. E questão econômica, como eu disse, quando ela não está boa, gera desgaste, gera um descontentamento muito grande, muito grande. Começa então a surgir alguns movimentos, né, comícios, onde liderados por São Paulo, é bom explicar isso, onde eles pediam que Vargas saísse, além disso, que Vargas marcasse eleições e pediu também uma nova Constituição. Bom, houve um grande embate, começado no dia 9 de julho de 1932. Esse embate ocorreu na divisa do estado de São Paulo com Minas Gerais, mais precisamente na divisa entre as cidades de Passa Quatro, no sul de Minas, e Cruzeiro, no Vale do Paraíba, no chamado Túnel da Mantiqueira. Inclusive, nesse túnel ainda existe várias marcas de balas, por exemplo, reflexos da Revolução. Vargas vence o confronto, né? Mas São Paulo não podemos dizer que São Paulo perdeu a guerra, muito pelo contrário. Embora as tropas varguistas tenham saído vitoriosos, né, do conflito, Vargas, ao final do conflito, marca eleições constituintes, visando justamente criar, né, ou formular uma nova Constituição. Bom, e um fato, eu sou de Itanhandu, muito próximo aqui onde ocorreu o conflito, e um fato que mexeu com a região na época foi a participação de figuras importantes, né, que mais tarde vieram, inclusive, a brilhar, né, na história brasileira, como, por exemplo, Juscelino Kubitschek. Juscelino era médico. E em todo conflito, em toda guerra, é importante que cada lado tenha o seu campo ali para poder tratar os machucados, né? Enfim, quem precisa. O Getúlio então sai de Belo Horizonte, vai até Passa Quatro e lá ele trabalha como médico, tentando curar e salvar as pessoas que vieram a se machucar. Mas um fato, inclusive vai para o meu TCC, estou explorando bastante essa questão, é o fato de como o Juscelino, que até então ainda não era uma figura conhecida, modificou, né, a rotina da região. É uma região pacata, muito no interior, e o Juscelino, quando chegou, ele participava de festas, de comemorações, de jogos de futebol, tudo isso comprovadamente através de fotos, e que, como eu disse, estará no meu TCC. Mas Juscelino, ele participava de muita festa, como eu disse, e movimentou a região. Inclusive, mais tarde, Juscelino Kubitschek tem uma frase célebre dele que diz que
A vida política dele havia começado em Itanhandu. Ele participava de um baile na cidade quando então o governador do estado, Benedito Valadares, o nomeou como prefeito da capital, no caso Belo Horizonte. Bom, o que eu tinha para falar era isso. Espero que vocês tenham compreendido um pouco o que eu quis passar, mas eu gostaria de deixar claro aqui, acho que é a minha primeira experiência, né, como ministrando, assim, vamos dizer, uma aula. Claro que se estivesse participando dos estágios dentro de sala de aula, essa experiência seria um pouco melhor. De qualquer forma, eu espero ter contribuído e ter sanado aí as dúvidas. Muito obrigado e boa tarde.